Boa noite, meu nome é Lucas Gislade Macedo dos Santos, eu sou aluno de licenciatura em Geografia. Essa é a aula de número 5, Conflitos Regionais Iraque, o tema da aula. Essa é a aula sobre o Iraque. Essa é a aula do terceiro ano do ensino médio, aula de número 5 do estágio. Bom, assim como a gente viu a guerra da Síria, o conflito civil da Síria, a influência dos outros países, tudo que a gente viu, essa aula seria uma continuidade desse próximo país, que é o Iraque. Então, primeiramente, eu vou falar algumas questões físicas do Iraque. O Iraque é um país que ele é um país com clima desértico, ali localizado na região do Oriente Médio, próximo ali à Síria, ao Afeganistão, a países ali do entorno. E a hidrografia do Iraque tem dois grandes rios fortes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, que são grandes bacias hidrográficas da região. E a língua falada lá é o árabe e o curdo. E a religião lá é cerca de 95% o Islã. Então, como a gente viu na aula da Síria, a gente sabe que o Islã ele tem as divisões, o islamismo. Então, também tem essa divisão lá. Cerca de 60 a 65% da população é denominada xiita e cerca de 30 a 32% da população denominados sunitas. Então, só para a gente entender o que é, os sunitas são aqueles que não é uma parte mais aberta do islamismo. Eles não seguem as escrituras totalmente no rodapé, é uma parte mais aberta a discussões. Os xiitas, por outro lado, já seguem à risca todos os ensinamentos do islamismo. E muito do que a gente vai aprender hoje é que nem todos as pessoas usam isso mais como uma identidade, não propriamente dito como uma religião praticante. Uma pessoa é xiita, ela vai ser praticante do islamismo da parte xiita. Não. Às vezes o xiita é só para denominar ela como cidadão, às vezes. Da mesma forma, os sunitas. Então, essa seria a definição aí já para a gente entrar no contexto de religião no Iraque. E tem cerca de 3% que seria cristãos e outras religiões, como ortodoxos, budistas. Porém, essas religiões são bem perseguidas no Iraque. É bem difícil você ser outra coisa além de muçulmano no Iraque, ou até mesmo ateu. Assim, é muito difícil e você sofre perseguições justamente por ser um país que tem tantos islâmicos. Para a gente entender um pouco sobre o conflito atual do Iraque, a gente tem que pegar um pouco antes da história, não tão antigamente, mas os conflitos que foram importantes aí para o mundo contemporâneo. Então, a gente vai começar falando sobre a Guerra do Golfo, que começou em 1990, ali na região do Oriente Médio. E o Iraque estava incluído nessa guerra. Aliás, foi um dos países que iniciou esse conflito. Bom, então, essa guerra foi a primeira guerra pós a Guerra Fria. Guerra Fria foi aquela guerra de ideologias entre os Estados Unidos e a Rússia, como já falamos na aula anterior, nas aulas anteriores. Então, pós essa Guerra Fria, agregou vários outros conflitos bem pesados a propósito. Então, esses conflitos foram muito importantes para definir a geopolítica do Oriente Médio, porque durante a Guerra Fria teve muitos países ali que uns eram socialistas com o fim
da Guerra Fria, a queda da União Soviética, saíram. Então foram países que, muitos países ali dentro que aconteceram isso, foram países que de certa forma mudaram totalmente os seus governos com o fim da guerra. Então por isso que a gente fala que ela foi importante para redefinir a geopolítica do Oriente Médio. Primeiro, por que que a gente chama de Guerra do Golfo? O que é o Golfo, especificamente? O Golfo seria uma área cercada por países produtores de petróleo. Então, ali nessa área do Oriente Médio próximo ao Iraque, tinham países que produziam petróleo para os países ocidentais. Então, era a base energética do mundo industrializado. Logo, o mundo capitalista que está entrando aí com o desenvolvimento de vários países e a industrialização a todo vapor aí nessa época, e o petróleo era a base nessa época. Então, essa era uma região extremamente importante para o mundo, era meio que o coração do petróleo para o mundo. Bom, como se inicia essa guerra? No dia 2 de agosto de 1990, o Iraque ele invade o Kuwait. Por quê? O Kuwait ele é um país bem pequeno, porém é um país que produzia petróleo em uma escala bem grande, comparado ao tamanho dele. Então era um país ali do ladinho do Iraque, bem pequeno, que o Iraque alegava que o Kuwait estava vendendo petróleo num preço mais barato para os países ocidentais. E com isso estava prejudicando o mercado do Iraque. Então o Iraque estava meio naquelas, meu vizinho está vendendo petróleo mais barato, ninguém está querendo comprar de mim, isso está me prejudicando muito financeiramente. Qual foi a solução que o Iraque pensou? Vou invadir o Kuwait. Então, nesse dia 2 de agosto de 1990, tem a invasão do Kuwait pela parte do Iraque. Além disso, com o intuito do governo do Iraque também, ele estava com o pensamento que o Kuwait, por ele ter roubado esses clientes dele, o Kuwait estava com uma dívida. E o Iraque é um país que tinha muito mais armamento do que o Kuwait, até por conta do tamanho, de várias outras questões, mais poder econômico. Então o Kuwait não tinha como se defender dessa invasão. E isso significava também para o Iraque ele ser um país de poder ali no meio. Como era uma área muito importante esse Golfo, você ter um país pequeno que tem um grande potencial de produção de petróleo sobre o seu poder, que no caso o Iraque estava tendo poder sobre o Kuwait, com essa invasão, você se torna um país superior ali. Então, o Iraque foi com esse intuito também nessa invasão. Então, de se tornar, de estar à frente. Tem a produção do petróleo dele, mas também está explorando ali um país, invadindo um país que tem uma produção de petróleo não bem alta para o tamanho dele. Então, é muito uma relação de poder essa invasão, totalmente uma relação de poder, se a gente for pensar. Além dessa questão da dívida que eles falaram, né? Porém, isso foi como uma afronta para os países ocidentais. Países como Estados Unidos, Inglaterra, França. Foi uma afronta, porque com essa invasão teve uma instabilidade no Oriente Médio. Tendo essa instabilidade, normalmente o preço do petróleo sobe quando as coisas não estão bem lá. E com o preço do petróleo subindo, está tendo prejuízo para esses países. Quando mexe no bolso desses países, obviamente que eles vão querer intervir. Então, isso foi uma afronta gigantesca para países, principalmente como os Estados Unidos, que era um comprador, um consumidor de petróleo muito grande ali daquela região. Bom, com isso, a ONU, ela ali o órgão de conversação entre os países, ela dá um ultimato pro Iraque, fala, você tem que deixar o Kuwait até tal data. Obviamente o Iraque ele ignora esse 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 ultimato que a ONU dá. Então, como
a ONU, que era o meio mais fácil de tentar resolver ali sem guerra alguma coisa, como a ONU foi e não conseguiu, obviamente que os países ocidentais viram que ali eles já podiam para partir para tentar tomar de volta o Kuwait. Então, os Estados Unidos, ele lidera uma coalizão. E uma coalizão no Kuwait, né? Ele organiza com outros países, como Inglaterra, como França, como Alemanha, outros países ali em torno, para tomar o Kuwait de volta, tirar o Kuwait da mão do Iraque. Então, com essa liderança dos Estados Unidos, como eu disse, era um país que estava ali no... tinha justamente um grande interesse naquela área. Obviamente que ele que tomou as rédeas para começar esse ataque, essa tomada de volta do Kuwait. E como tinha vários países envolvidos, a guerra foi muito curta, cerca de 2 meses de guerra, quando esses países entram, cerca de 2 meses o Iraque se rende e deixa o Kuwait a partir desse momento. Porém, e a gente está falando do Iraque especificamente, depois disso, o Iraque ele é imposto várias sanções de comércio e ele sai do Kuwait muito pior do que ele estava antes, com a ideia de estar perdendo ali o dinheiro por causa do petróleo do Kuwait. Então, essa guerra prejudicou muito o Iraque, porque dos anos para cá, economicamente, o Iraque teve essas sanções que praticamente mataram a economia do país. Então, depois desse período aí de 1990, o Iraque se torna um país que entra em grandes crises financeiras, que acarreta vários problemas civis. Então, após a Guerra do Golfo, a gente tem um fechamento aí dessa Guerra do Golfo. E logo após a guerra, essa foi uma data muito importante que para o Iraque, que foi 1990, que foi essa guerra. A próxima data que a gente vai pegar vai ser 2001. 2001, a gente tem o conhecido e famoso ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro. Então, o que seria... Vou explicar primeiramente o que foi esse 11 de setembro e o que ele tem... Primeiro eu vou explicar o que é e depois eu vou explicar o que ele tem a ver com o Iraque. Dois símbolos do poder econômico, que eram sede de grandes empresas, que eram os prédios que foram atacados no World Center, lá em Nova York, que eram os prédios, os maiores prédios de Nova York e um dos maiores do mundo. Então, com isso, o que levou a ter esse ataque, os acusados foram o início do ataque terrorista no mundo. Então, aí foi o primeiro ataque terrorista que teve no mundo, em 11 de setembro de 2001. Eram muitas relações dinâmicas para atingir os Estados Unidos. Você pensa que os Estados Unidos era o poder econômico do mundo. Era ali o símbolo do capitalismo, da globalização. Claro que já tinham passado o tempo, que tinha acabado a Guerra Fria, tinha colocado a ordem mundial, tinha acabado o mundo bipolar. Então, era o poder do símbolo econômico, onde ali tinha uma das principais empresas, e foi um ataque terrorista que matou muita gente ali na hora, e durou vários dias ali o pessoal ajudando, e os escombros matando mais gente. Então foi verdadeiramente um ataque ao coração dos Estados Unidos. E esse ataque terrorista foi uma facada nos Estados Unidos e, obviamente, eles não iam deixar quieto. O presidente dos Estados Unidos na época era o George W. Bush. Bush, ele tinha que tomar uma posição.
sobre isso. A posição que ele tomou foi declarar guerra ao terror. Essa é bem a expressão que ele disse, guerra ao terror. É contra o terrorismo, no caso, né? E foi uma série de procedimentos aí que estavam tentando justificar suas ações no exterior, militares. Então, o Bush, ele começa a criar várias teorias de onde que veio esses ataques, quem são os grupos terroristas, onde eles se localizam, quem está defendendo. Começou a aparecer tudo, o Bush foi começando a falar isso e tinha coisas que eram verdadeiras e tinha coisas que era só para acarretar logo essa guerra ao terror que ele queria. Então, os Estados Unidos ele definiu um eixo do mal. Não é nada nada relacionado à Segunda Guerra nem nada. Esse eixo do mal era simplesmente países que, segundo a definição dos Estados Unidos, eram propícios ao terrorismo. Então, esse termo já vinha com um pouco de preconceito com alguns países. E ou eram países propícios ao terrorismo, ou eram países que tinham visões opostas da doutrina americana, do capitalismo. Então, países que eram, por exemplo, socialistas, os Estados Unidos via como inimigos dele. Então, com isso, os Estados Unidos tirava a questão. O que eles sempre usavam primeiro eram as sanções. Colocavam sanções, por exemplo, se algum desses países tivesse comércio ou alguma coisa assim, os Estados Unidos já cortou, porque falava, você é meu inimigo. Não estou declarando guerra contra você. E muitos desses países, muitos se doeram, né, sentiram, sofreram com isso e outros nem ligaram porque sabiam que não tinham nada a ver, que nada ia acontecer. Então simplesmente ficaram na dele. Porém, os Estados Unidos veio com as guerras preventivas, esse contexto de guerras preventivas. O que são essas guerras preventivas? Essas guerras preventivas são você atacar o inimigo antes dele atacar. Então, porém, não é assim que funciona. Os Estados Unidos tinham que ter um pretexto para isso, tinham que ter provas de que realmente tinham isso. Então, o primeiro pretexto que ele colocou para essas guerras preventivas foi o arsenal nuclear que o Iraque tinha, supostamente que o Iraque tinha. Então, os Estados Unidos eles tinham essa principalmente por conta da Guerra do Golfo também, eles tinham o governante o ditador, governante não, né? O ditador do Iraque na época era o ditador Saddam Hussein. Esse ditador ele já tinha feito a Guerra do Golfo, então os Estados Unidos já tinham uma relação péssima com ele. Então, algumas questões sobre ele. O Saddam Hussein, ele era, vamos voltar lá na questão do islâmico, ele era sunita. Então, ele era um governo mais, se for contar na questão da religião, era um governo mais aberto desses sunitas. E a maioria da população, como era xiita, a população queria derrubar essa ditadura há muito tempo. Então, os Estados Unidos usou também esse pretexto para para acusar aí o Saddam de ter essas armas químicas, até porque alguns anos antes, quando o Saddam subiu ao poder antes da Guerra do Golfo, ele foi acusado de vários genocídios, vários massacres à população xiita por questões religiosas e por questões do poder da ditadura. Ali era uma repressão, as pessoas não tinham seus direitos de ir e vir tirados, tinham muitos direitos que foram oprimidos pelo governo do Saddam. Então, a população já estava infeliz com o governo do Saddam. Então, isso foi um engate para os Estados Unidos querer. Então,
Os Estados Unidos já sabia que o Saddam tinha usado armas químicas e armas de poder, não de poder nuclear, mas principalmente as químicas, nesses massacres que ele fez antes da Guerra do Golfo, em 1980, pouco, não lembro a data. Esses massacres contra os xiitas. Então, esse era um maior argumento para ele querer sempre atacar o Iraque. Então os Estados Unidos avisam a ONU, fala, ó, eu acho que lá no Iraque está tendo esse poder armamentista, a gente quer se prevenir, a gente não quer que ele ataque aqui, mas os Estados Unidos não tinham certeza de nada. A ONU vasculhou o país, tinha até alguns agentes da ONU que normalmente já ficam lá para ver se tem isso, que o Iraque tinha expulsado, mas mesmo assim a ONU lançou mais e fez a varredura no país e não achou nenhuma arma. Porém, mesmo assim, os Estados Unidos estavam usando todos os recursos que tinha para tentar dar esse pretexto para entrar no Iraque com tudo. Até que ele consegue esse aval, quando ele joga ele faz um acordo, juntando a ONU e alguns países ali que estavam apoiando, como Inglaterra, Espanha. Esses dois países estavam fundamentais para ajudando os Estados Unidos na invasão do Iraque. E ele usa esse pretexto e dá um ultimato novamente para o Hussein, para ele deixar o poder do Iraque. E simplesmente o Saddam ele ignora. Já aí o Saddam começa a se preparar para uma guerra que ele sabia que ia vir. Então, em 2003, vai ter essa invasão dos Estados Unidos no Iraque. Bom, então com essa ideia que o Bush estava tendo sobre essa libertação do Iraque, até porque o presidente antes do Bush, o Clinton, ele já os Estados Unidos já se envolvia ali com a questão do petróleo e tal, e o Clinton ele já tinha esse desejo da libertação do Iraque contra esse governo do Hussein. Então isso foi mais um gatilho para o Bush conseguir ter essa permissão para invadir o Iraque. Então, ainda antes de 2003, os Estados Unidos envia soldados treinados para localizar alvos importantes no Iraque. Então, ele manda forças especiais, que na verdade eram forças da CIA, para localizar esses pontos importantes, alvos importantes e essas instalações governamentais e militares. Eles tinham permissão para fazer isso. Foi uma missão muito perigosa, mas eles voltaram com uma lista completa do que os Estados Unidos deviam intervir, ou os Estados Unidos deviam destruir. Quando os Estados Unidos têm essa lista, não falta mais nada para mandar tropas para o Iraque. É importante a gente lembrar que o Iraque é um país que ele está quebrado economicamente, está com várias sanções, então até ali o Iraque estava numa situação econômica bem frágil. Obviamente, se o país está numa situação econômica frágil, a situação militar também vai estar frágil. Os Estados Unidos, então, manda soldados, na maior parte americanos, mas também vai ter muitos soldados britânicos e soldados australianos que vão junto para dar esse reforço aí como aliados que também estão nos mesmos interesses. Então, os Estados Unidos chegam lá muito equipado com uma tecnologia que os iraquianos nunca tinham visto. Então, estava com uma eficiência na destruição dos alvos incrível, como os caras nunca tinham visto. Em cerca de 3 semanas, a partir do momento que ele chegou, já tinha chegado na capital. Então, o objetivo principal, normalmente, de uma guerra, que é chegar na capital do país, os Estados Unidos conseguiu em 3 semanas. Então, após meses de guerra, tudo apontava que era uma vitória certa para os Estados Unidos. Porém, apareceram no meio questões como da guerra, como
a entrada do Estado Islâmico no Iraque, e o próprio Iraque, depois de ter sofrido tanto, foi pedir ajuda para os Estados Unidos para combater o pessoal do ISIS, do Estado Islâmico. Então, em 2003, o Saddam ele é encontrado num buraco. O Saddam não teve, para vocês terem ideia, o Saddam não teve nem a chance de fugir do país. Quando teve a guerra, ele se escondeu num buraco e os soldados americanos encontraram. O cara tava todo sujo dentro do buraco, com uma barba gigantesca lá, fazia dias que ele tava lá. E foi levado a julgamento, então, o Hussein. Então, ainda falando sobre o Saddam, ele foi aí julgado, então ele foi acusado pelo próprio governo aí é, de ter de ter aquele massacre lá dos xiitas. Então, os xiitas eles tinham muita raiva do Saddam e a população xiita estava a população. O Saddam estava no poder desde 1982. Então, ele estava no poder há muito tempo, a população já tinha sofrido muita repressão da ditadura dele. Então, a população foi com tudo na hora que ele foi julgado. Então, ele foi condenado ao enforcamento e acusado pela morte de muitos civis. E, como eu disse, ele ficou mais ou menos 24 anos no poder aí do Iraque. Bom, então, a gente pensa que quando acabou essa guerra, quando Saddam foi morto definitivamente, teve muita comemoração dos xiitas, obviamente, no Iraque. Porém, resolveu os problemas do Iraque? Não. O Iraque estava bem longe de, de, de ser resolvido esses problemas, tanto que a guerra civil continuou. Tinha a entrada do Estado Islâmico, então, obviamente, após a guerra após a saída do Saddam, que era sunita, obviamente o Iraque ia colocar foi fazer a eleição, ia ser um xiita que ia ser o presidente por causa de ser a grande maioria, como foi a votação que o país saiu de um regime militar. Então, é um país que eles levam muito a sério essa questão da religião, como eu disse. Todas as questões do poder, né? Dos países que estão ali envolvidos, toda essa questão sempre causa uma rivalidade. Então, teve muitos sunitas que, após isso, ficaram revoltados com o que aconteceu. Do mesmo jeito, os sunitas estavam começando a ganhar poder, mas a guerra estava bem longe de acabar dentro do Iraque. Bom, então em 2011, mais ou menos, o Iraque, ou os Estados Unidos, ele deixa de vez o Iraque, tira as tropas, já tendo o governo do Barack Obama. Porém, na visão de alguns, eles falam que foi uma saída muito prematura, porque os Estados Unidos só queria se livrar logo da guerra, porque já tinha conquistado seus interesses. Já tinha um governo xiita que era muito mais voltado ao Ocidente. Então, o intuito ali dos Estados Unidos já tinha sido completo, ele já tinha as suas parcerias ali de governantes xiitas. Então, o governo xiita, ele simplesmente começou a tirar todos os sunitas que tinham no poder. Então, ministros. Então, todos os sunitas que eram ministros ou tinham cargos altos, eles foram simplesmente perdendo seu emprego. Então, os sunitas ficaram muito putos no Iraque. Então, você vê que a queda da ditadura só continuou tendo esses conflitos regionais civis. Então, os sunitas, eles se juntam
IIL, essa sigla, que é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Então, o aval de vez do Estado Islâmico dentro do Iraque foi justamente com a ajuda dos sunitas, do próprio povo. Então, os sunitas eles foram tão deixados de lado, eles ficaram tão revoltados que eles se aliaram ao próprio Estado Islâmico para tentar tomar seus direitos. E o Estado Islâmico queria mais poder. Então, obviamente, ele aceitou essa parceria. Então, os sunitas, o desejo deles é a participação nesse poder. Então, fica uma situação muito complicada religiosa no Iraque, porque é uma situação da própria religião, porém, com essas divisões, se tornou uma guerra muito mais sangrenta, até de povos que não tinham nada a ver, mas eram sunitas, vêm para o país para lutar. Então, a guerra perdurou por aí até hoje. Se continua aí com os sunitas querendo ter alguma voz aí no país e os xiitas não deixam de nenhuma maneira. Então, a questão da guerra no Iraque, a questão da guerra civil, ela continua perdurando ainda por anos e anos. O desejo dos sunitas é criar um califado. O que seria esse califado? O califado islâmico é você escolher um califa, um líder religioso ali que vai ser como se fosse o presidente, porém o califa islâmico, ele deve ser um líder que favorece os dois lados. Então esse era o desejo dos sunitas, de ter ali um califa superior para justamente fazer essa interlocução, para ter de volta os direitos dos sunitas e, e ter esse diálogo. Porque mesmo se a gente voltar um pouco, mesmo após a morte de Hussein, os Estados Unidos continuou caçando quem era aliado a ele. Então teve muitos sunitas que participavam ali do governo, mas eles faziam a função dele ou simplesmente não eram tinham alguns privilégios pelo Saddam ser sunita, mas os caras perderam o emprego e foram deixados aí de lado, às vezes sem ter nem culpa. Então essa é a solução que eles estavam procurando desse califado, para ter um diálogo entre as duas partes. E até hoje eles lutam, então continua tendo a guerra no Iraque aí por anos e anos e anos. Outra questão que a gente falou muito na Síria, e é importante falar aqui também, no Iraque a gente tem muitos curdos, tanto que o idioma falado no Iraque, o segundo maior idioma falado, é o curdo, o árabe curdo. Então, os curdos, como eu disse na aula da Síria, ele é esse país que busca ter o seu território. País não. Ele ainda não é um país, né? Mas ele busca ter esse território. Então, os curdos, eles têm uma autonomia no Iraque. Estão buscando. Com esse governo xiita, eles têm uma autonomia que é menos ruim, tem uma autonomia, ter um local que eles têm as suas leis. Numa certa parte do Iraque, os curdos têm essa liberdade, já não tem na Síria. Na Síria, eles querem a independência. Aqui, eles buscam autonomia, aqui no Iraque. Então, já é uma outra visão. Já é uma... Pode-se dizer que é é o mesmo povo, porém, você vê como ele é tratado de forma diferente dependendo do país. Então, é menos ruim, digamos, você querer só continuar ali tendo sua autonomia, ter o seu local que você dita as suas leis, do que você se juntar aos sunitas, se juntar ao Estado Islâmico para lutar essa guerra. Então, os curdos, por um outro lado, foram bem espertos, estão sendo até hoje nessa guerra do Iraque.
Então, é um povo que a gente não pode esquecer, porque eles têm uma extrema importância, até por eles terem esse território que eles ditam suas leis, que eles têm essa autonomia. Bom, essa foi a aula sobre o Iraque, os conflitos regionais. E é isso, espero que tenham gostado. Valeu.